Vamos iniciar nossa aula, uma das nossas últimas de nutrição, avaliação do estado nutricional. Bom, voltado para a enfermagem, claro, né? O que nós podemos dizer das considerações iniciais? Permite determinar a sua relação, no caso peso, estatura, avaliações físicas do paciente, cabelo descolorido, um olhar assim que esteja amarelado, por exemplo. E aí tudo isso com relação à alimentação, né? Então, o porquê que o paciente vai estar dessa forma relacionado a alguma falta de alimento, alguma falta de um nutriente que existe nos alimentos. Os critérios que interessam os profissionais de enfermagem são exames físicos e antropometria. Então nós vamos focar nesses dois. O exame físico permite detectar alterações na pele, como eu falei no slide anterior, nas mucosas, o olho, por exemplo, nos cabelos, nos olhos e nos órgãos internos, pela palpação, que evidencia as deficiências nutricionais. Aí nós temos, por exemplo, por deficiência, uma condição de saúde chamada kwashiorkor. O kwashiorkor, se você for verificar um paciente com o cabelo um pouquinho avermelhado e você perguntar se ele não fez nenhum tipo de tintura, você pode depois fazer uma avaliação complementar, pode ser um diagnóstico de kwashiorkor, que é uma deficiência que o paciente adquire uma desnutrição, associada à desnutrição, só que é avançado. Aí nós temos também a anemia ferropriva, a gente vai olhar, detectar pelo olho. Nós temos pelágra, que a gente pode estar detectando pela pele. E isso tudo assim, cada condição dessa, a gente tem uma definição específica. Mas pra gente aqui, a gente só precisa saber que pela avaliação do exame físico, a gente pode detectar algumas condições de nutrição, algumas deficiências. E aí nós citamos essas três aí, como fatores que a gente pode detectar através de um olhar voltado para o exame físico. A antropometria, sistema que mede de maneira estática os diversos compartimentos corporais. Então nós temos aí, por exemplo, o IMC. Então nós vamos verificar peso dividido pela estatura 2 vezes. Ele vai dar um índice de massa corpórea. Nós temos a circunferência da cintura. E cada uma dessas aí vai dar um diagnóstico. Então nós podemos ter um paciente que esteja desnutrido, obeso. Nós temos um paciente que, por conta do volume de gordura abdominal, ele pode estar susceptível a ter hipertensão, diabetes. E aí nós incluímos aqui medidas de peso, altura, pregas cutâneas, que você pega a gordura corporal, e a circunferência, como eu citei, circunferência abdominal. Temos outras. O peso expressa a dimensão da massa de volume corporal. Então, o peso ele simplesmente vai dizer o peso global, né? Vai pegar massa magra, massa gorda, ossos, pele, cabelo, e a gente vai saber o peso total do indivíduo. A altura expressa a dimensão, longitude linear do corpo, permitindo verificar o padrão de crescimento individual. É um padrão eficiente na fase inicial da vida. Então nós temos aí um crescimento adequado para cada faixa etária, e se o paciente ele não atinge, aí deve ser feita algumas correções nutricionais. Como eu citei lá em cima, nós temos o IMC aí, que é essa fórmula. O IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, você pega e divide 2 vezes, você vai ter o resultado, que varia entre, por exemplo, vamos colocar aí um IMC considerado normal, eutrófico, que é o diagnóstico, 24,
23.0, 23.5. Relação entre peso e altura do paciente. Então, por isso nós temos também que ter um cuidado ao você estar verificando o peso e a estatura, para dar um número exato. Então, existem estudos que dizem que muitos dos pacientes desnutridos e obesos que são lançados no Sistema Único de Saúde é um falso positivo. Pode estar errado tanto para mais quanto para menos. Por quê? O uso da balança analógica ela requer uma manutenção prévia e um uso correto. Quando você não faz nenhum nem outro, quando você não espera para ver, não verificar o peso da forma correta, você pode estar dando um falso positivo, ou dando quilo a mais ou dando quilo a menos. E isso reflete na avaliação nutricional. Se você, por exemplo, pegar um paciente com 24.9 o IMC, que deu normal, mas se o paciente na verdade ele teria 25, 25 já é pré-obesidade. Então, o uso da balança analógica, ela tem que ter todo um protocolo a ser seguido, assim como a verificação da altura e outros protocolos que a gente vai ver aqui para frente. Claro, e é possível, é importante dizer aqui que os padrões de referências eles são diferentes para cada ciclo da vida. Lembra que a gente viu nas aulas anteriores o que é o ciclo da vida? Então nós temos criança, adolescente, adulto, idoso. Para cada ciclo dessa vida aí, existe um padrão de referência. Então, um paciente que ele está desnutrido em uma fase, na outra, é uma avaliação totalmente diferente, por conta da idade, por conta da massa muscular, por conta do próprio caminhar da vida, vamos colocar assim. Esse não é tão usual no dia a dia da unidade de saúde, vamos colocar assim, da atenção básica, que são as pregas cutâneas, medidas com aparelho específico que permite verificar a quantidade de gordura distribuída pelo corpo. Aqui nós fazemos uma prega no qual a gente separa a gordura do músculo. E por essa gordura você consegue fazer uns cálculos para saber como é que está a distribuição de gordura no corpo e o seu peso em gordura, o teor de gordura que tem no corpo do paciente. Mas isso dificilmente é usado no Sistema Único de Saúde. Circunferência de membros, esse é utilizado, permite verificar a relação entre tecido de gordura e tecido muscular dos membros. O que é mais utilizado é a circunferência da cintura, porque ele chama muito por diagnóstico para possível risco de hipertensão, dislipidemia, que é correlação de gordura no corpo, e hipertensão. Então, hipertensão, diabetes e dislipidemia. Tudo isso você colocando este parâmetro dentro da sua avaliação prévia. A avaliação dos recém-nascidos, período desde o nascimento até o 28º dia. O peso ao nascer indica qualidade de vida do RN, do recém-nascido, e deve ser medido em até 24 horas após o nascimento. Nós temos aí o paciente, segundo a Organização Mundial de Saúde, peso inferior a 2,5 kg, baixo. 2 kg a 3 kg considerado suficiente. Então nós temos uma classificação aqui que ela é usual para o mundo todo. Relação do perímetro torácico e cefálico. Então nós vamos verificar aqui uma estimativa. Até o 6º mês de vida é usado isso. E aí nós temos aqui alguns parâmetros que deve ser avaliado. Pega a fita métrica, vai verificar a circunferência da cabeça do bebê e fazer uma medida também do perímetro torácico. E aí nós vamos ter aqui não tem o score para a gente estar analisando se o
se está em bom crescimento ou não, mas isso na caderneta da criança já vem já específico. Pelo menos vinha, né? Avaliação da criança, período até 10 anos. Então é 9 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos. Fase de intenso desenvolvimento físico e intelectual. Qualquer alteração do estado pode repercutir negativamente tanto na estrutura quanto na aprendizagem. Então, assim, e aí nós temos que chamar a atenção que é alteração, qualquer alteração. Se o paciente ele estiver desnutrido nessa fase, vai ter todo esse dano que foi citado aqui agora. Se o paciente ele tiver com obesidade, vai ter um dano também. Se o paciente estiver estagnado no seu desenvolvimento, em nossa avaliação, também vai ter vai repercutir negativamente. Assim como uma avaliação de um paciente dentro dessa idade aqui, que tem um parâmetro bom ao longo desses 10 anos, o andar dele na estrutura corporal e no aprendizado vai ser um andar muito mais calmo, que ele vai ter todas as condições de adquirir esse conhecimento, de desenvolver sua estrutura de forma contínua. Olha aqui o IMC, como eu falei, aqui nós temos de 0 a 19 anos e dos meninos também. Isso aqui nós temos a caderneta, então o ideal é sempre ficar nessa faixinha verde aqui, ó. Você tem um crescimento sempre linear nessa faixinha verde aqui, nem tanto abaixo, nem tanto acima. Avaliação de adolescente. O que é considerado adolescente hoje? Dos 10 anos até os 19 anos, e aí vai até aquele horário que eu falei, 23 horas 45, e 59 minutos. A avaliação nutricional é mais complexa nessa fase, pois deve se considerar além do peso, altura, idade, características do desenvolvimento da maturação sexual. Então, é um processo que ele é bombardeado com outras condições. Com o desenvolvimento da maturação sexual, é jogado no corpo humano uma enxurrada de condições, tanto extra quanto intracorporal. Nós comentamos que é um excesso de tudo. Então, a variação ela pode ser de um ano para outro, de meses, até de meses, pode ser muito grande. Então, você tem uma variação muito rápida. E esse diagnóstico nutricional ele é complexo. Acaba se tornando complexo. Aqui nós temos também a classificação, tanto para feminino quanto para masculino. E aí a gente vai vendo como é que vai crescendo. Ó, o paciente ele vai ficando aqui no percentil. E aí nós vamos, de acordo, verificando lá, fazendo os cálculos, peso, estatura, idade, a gente vem aqui, ó. Paciente que ele tem 19 anos, aí tá com o IMC de 20,80, então ele está no percentil. Volta. Vai estar no percentil 20. Então ele está aqui, ó, entre 18,5 e 24,99. Quer dizer, peso normal. Então nós temos que os cálculos, procurar a referência da referência, ter uma tabela e interpretar o resultado.